Hoje eu vou conversar com você sobre uma molécula orgânica extremamente abundante no corpo dos nossos animais. E se a natureza fez assim, uma molécula super abundante, não é por qualquer motivo, é porque realmente ela é super necessária e tem funções incríveis no organismo. Primeiro de tudo, ela é perfeita para o intestino, justamente porque é uma das fontes principais de energia das células desse intestino, que são os enterócitos. E sendo assim, essa molécula ajuda em doenças inflamatórias intestinais, ou seja, aqueles animais que têm diarreia, não para de ter diarreia. Diarreia melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. E é assim a vida toda. A mesma coisa para vômito. E além de ajudar contra o vômito e diarreia, essa substância também é fantástica e auxilia contra pancreatite, enterite e todo e qualquer problema intestinal que os nossos animais tiverem. Inclusive, pode ser utilizada em animais que passaram por retirada de corpo estranho, seja no estômago ou no intestino. E isso aconteceu com a gente recentemente, inclusive foi essa semana. A gente atendeu um animal super bonzinho, super carinhoso, mas ele é arteiro, ele come tudo que veio pela frente. E nessa ocasião ele comeu um pano. E essa imagem mostra tudo que nós retiramos do intestino desse animal. Nós tivemos que abrir 3 partes desse intestino para poder retirar todo o pano que estava ali dentro. E era muito pano, gente. Olha essa foto. Era pano demais. Tanto que a cirurgia durou nada mais, nada menos que 3 horas e meia. A gente saiu lá da clínica meia-noite. E claro, estou contando esse caso para vocês porque eu utilizei essa molécula justamente porque nós lesionamos o intestino dele. E a molécula que eu vou falar para vocês hoje, mais para frente, ela é protetora e estimulante da cicatrização do trato gastrointestinal. Ou seja, se a gente cortou para tirar esse corpo estranho, nós lesionamos o órgão. A consequência é que essa molécula vai ajudar o animal a não apresentar vômito, não apresentar diarreia, pancreatite, outras alterações intestinais e, claro, auxiliar na cicatrização da ferida que nós causamos. E uma coisa importante quando a gente fala que essa molécula é perfeita para o intestino, é que o tempo de vida dessas células intestinais, que são chamadas de enterócitos, é muito curtinho, é cerca de 4 dias. Ou seja, essa célula vive 4 dias e morre, vive muito pouco. Por isso que o intestino tem alta replicação celular. É divisão celular o tempo todo. E essa divisão celular precisa do que a gente vai conversar hoje para acontecer. E eu arrisco a dizer que essa molécula que eu vou falar a seguir pode até ser usado para pet, seja cão ou gato, que tem hábito de comer cocô. Mas lembrando que o hábito de comer cocô é normal para eles. Você não tem que se assustar com isso, apesar da gente assustar. Para a gente, ser humano, é nojento, mas para cães e gatos é normal. Você sabe que essa molécula, então, é perfeita, maravilhosa para o intestino e ajuda a tratar, prevenir todas as alterações que eu falei anteriormente. Agora, outra utilização dela, que ela é perfeita, é para a pele do pet. Para aqueles animais que têm coceira, dermatite, doença de pele alérgica, lesões de pele e outras coisas mais que apresentar, já que vocês viram que ela é super importante para o intestino, e o intestino é o maior órgão de defesa do corpo. A consequência disso é que a gente cuidando do intestino, oferecendo o que eu vou falar hoje, a gente vai cuidar da pele. E essas coceiras, dermatites e outras lesões que eu citei agora tendem a reduzir ou até serem resolvidas. A terceira perfeição dessa molécula é que ela é maravilhosa para o sistema de defesa. Pelo mesmo motivo que eu falei em relação à pele. Nós vimos que ela é super importante para o intestino. Cuidando do intestino, que é o maior órgão de defesa do corpo, a gente vai cuidar do exército dos nossos pets. São as células de defesa. Já que 80% do trabalho do sistema de defesa ele é garantido por um intestino saudável. E a gente fortalecendo o intestino, a membrana física que apresenta ali,
que vai dizer para o corpo dos animais o que pode entrar e o que não pode entrar para a corrente sanguínea dos nossos animais, isso permite que o pet tenha sistema de defesa bom, não deixando entrar toxinas no sangue, seja essas toxinas produzidas pelo próprio corpo, seja toxinas ingeridas do ambiente e várias outras coisas não legais de serem jogadas para a corrente sanguínea dos animais. Por isso que ela é perfeita para o sistema de defesa. E o quarto motivo da perfeição desse aminoácido é que ele é perfeito para reduzir inflamação. Como eu falei, ela é uma das moléculas mais importantes para gerar energia para as células intestinais, mas também para as células de defesa do nosso organismo. Isso ajuda a reduzir a inflamação, principalmente em situações de estresse que o corpo dos animais passam. E tudo pode ser estressante. A cirurgia que eu citei do cão anteriormente é um estresse e várias outras situações de estresse. Doença é estresse e tudo relacionado a isso. Por isso que em alguns casos eu até indico suplementar essas substâncias em animais que são saudáveis, que ela previne um tanto de alteração em recuperações de lesões, em sepse, queimaduras, cirurgia, porque isso ajuda a cicatrizar e ajuda a prevenir complicações. E outra perfeição dela, que é a quinta, gente. Olha só o tanto que essa molécula é importante, o tanto de benefício que a gente vai dar para os animais ao oferecer isso. É que ela é perfeita para o músculo dos animais. Ela é importantíssima para a saúde muscular e também para o crescimento muscular. Talvez seu pet seja sedentário e nem pratica atividade física, mas uma coisa que você tem em mente quando a gente pensa em músculo é que se o animal é sedentário ou não, ele tem músculo por si só. Ele é um ser vivo. Consequência é que ele tem músculo. E o processo de envelhecimento, pode ter certeza, vai tirar músculo desse animal. E essa retirada de músculo de um pet sedentário, quando ele se torna idoso, se chama sarcopenia. É aquele animal velhinho que a gente olha para ele, ele não tem músculo, é um velhinho sarcopênico. Por isso que usar essa substância que eu vou falar a seguir é um ótimo recurso para a gente diminuir essa perda de músculo. E suplementar ela é muito inteligente. Inclusive, pet amigo, a atividade física intensa, doenças debilitantes e doenças inflamatórias intestinais são fatores que consomem essa molécula. Já que consome, tem diminuição delas no corpo. Por isso que esses casos é importante sim suplementar e oferecer ela aos animais. E hoje eu vou explicar tudo que você precisa saber sobre ela. Vou bater um papo super legal sobre essa molécula. Vou falar um pouquinho sobre ela, o motivo dela ser importante para o músculo, para a pele, para o intestino, para o sistema de defesa, como utilizar ela na rotina dos animais e o melhor, vou falar também alguns alimentos que é rica nessa molécula que vocês podem utilizar em casa. E claro, no final do vídeo, como vários vídeos que eu faço aqui, tem as ressalvas, que apesar dela ser perfeita, essa molécula tem contraindicações. Por isso você tem que ficar comigo nesse vídeo até o final. E lembrando, pet amigo, que por mais perfeito que seja uma substância que a gente oferece para os animais, remédio, outras coisas mais, a gente tem que lembrar que o pilar da saúde não é suplemento, não é substância que a gente oferece, e sim fazer o básico bem feito. E o básico bem feito seria uma boa dieta, principalmente dieta apropriada para a espécie, saúde física, saúde mental e saúde ambiental. Beleza? Com esse quarteto, seu pet vai viver muito. E você também vai viver muito com ele, já que a saúde que você fornece para ele vai refletir e vai chegar em você. Então vamos falar um pouquinho dessa molécula orgânica. E que molécula é essa? Maravilhosa, perfeita, parece divina. Essa molécula é um aminoácido muito importante, muito presente no corpo, chamado de glutamina. A glutamina é um aminoácido extraído da fermentação da cana-de-açúcar, que é uma fonte totalmente vegetal. Os suplementos que a gente compra, eles geralmente são feitos dessa maneira. E esse aminoácido, ele é importante porque participa na produção de proteínas e também das reservas energéticas do corpo,
chamada de glicogênio. Ele é produzido pelo pulmão e pelo cérebro, ou seja, esses órgãos são os maiores produtores de glutamina do corpo. Agora, o órgão que mais consome esse aminoácido se chama intestino, depois os rins e o sistema de defesa. Agora eu vou explicar o motivo da glutamina exercer as funções que eu falei na introdução desse vídeo. E mais para frente, claro, vou falar qual quantidade que a gente dá e as duas coisas mais importantes, quais alimentos que possuem glutamina para você oferecer em casa e também as ressalvas. Você não pode sair desse vídeo sem ver as ressalvas, já que a glutamina pode ser não indicada para o seu animal. Sobre o músculo, o porquê da glutamina ter todos os benefícios que eu falei na introdução desse vídeo em questão muscular, acontece por causa de um hormônio chamado GH. Cães e gatos têm GH. E o GH precisa da glutamina para ser produzido. Esse hormônio, ele é muito conhecido, que é o hormônio do crescimento, o GH, e ele está relacionado a diversas doenças em cães e gatos. Uma delas seria o nanismo hipofisário, ou seja, quando tem deficiência de GH, acromegalia e também o gigantismo. Tanto a acromegalia quanto o gigantismo são doenças causadas pelo excesso de GH. Nanismo e gigantismo todo mundo sabe. Agora, a acromegalia são aqueles animais que apresentam o crescimento de algumas partes do corpo. Essas partes crescem de maneira exagerada, como as patas da frente e também as patas de trás. Esse é o primeiro motivo da glutamina ser super importante para o músculo e apresentar a saúde muscular que eu falei no início do vídeo, por causa do GH. O segundo motivo é por causa do ácido D-aspartico, já que a glutamina também é utilizada para fazer esse ácido. E esse ácido é super importante para manter duas coisas no músculo: o tônus muscular e também a massa muscular dos animais. E quando a gente fala em fibra muscular ou feixo muscular, eu tenho um aminoácido chamado de L-leucina, e esse aminoácido é super importante para aumentar a produção de musculatura. E a L-leucina é facilmente colocada dentro do músculo em carona da glutamina. Por isso que a glutamina é importante para essa síntese de músculo também. Inclusive, a glutamina ela auxilia a colocar mais água nas fibras musculares, através da entrada da reserva de energia do músculo e do corpo, chamada de glicogênio. Já que para cada uma molécula de glicogênio que entra no músculo, entra 2,4 moléculas de água. E isso aumenta o volume muscular, aumenta o tônus muscular e a massa muscular. E mais uma vez a gente tem a glutamina gerando saúde muscular. Mas ela também sozinha não faz mágica na musculatura. Por isso que o animal que ele está apresentando perda muscular, é importante dar os alimentos que têm glutamina, é importante também até suplementar a glutamina, mas o que vai ajudar também nessa desaceleração da perda muscular seria a atividade física. Por isso que todo pet tem que praticar atividade física. Finalizamos então a explicação do porquê que a glutamina é tão importante para o músculo. E ela é importante por causa do GH, do ácido D-aspartico, L-leucina e também água. Tudo isso utiliza a glutamina para atuar. Agora é hora de falar do segundo motivo, que seria o sistema de defesa. Por que a glutamina é tão importante para o sistema de defesa? E isso eu vou explicar para vocês através da saúde intestinal, já que promovendo saúde intestinal, a gente promove saúde do sistema de defesa. E o motivo da glutamina ser super importante para essa célula está aparecendo para vocês agora, seria por causa de uma junção chamada de junção T. A glutamina é importante e atua nessa junção. Essas células que estão aparecendo para vocês, que formam toda a barreira intestinal, que eu falei no início do vídeo, são as células chamadas de enterócito. Essas células são as células do intestino. E elas formam a barreira do intestino, que vai selecionar o que entra e o que não entra para a corrente sanguínea, ou seja, para o corpo dos animais. E essas células, elas são grudadas uma na outra, não pode ter espaço entre elas. E elas são coladas, ficam bem juntinhas uma da outra, por causa das junções chamadas de junções T's.
que é essa estrutura verdinha que está aparecendo para vocês, que é uma estrutura comum entre essas células. Essas estruturas são como se fossem grampos, ou seja, são os grampos que unem os enterócitos, as células intestinais. E esses grampos precisam de quê para serem formados? Eles precisam de glutamina. Por isso que a glutamina é tão importante para determinar o que entra e o que sai do intestino. Além disso, eu falei no início do vídeo, mas é bom frisar, é a glutamina o principal aminoácido utilizado para energizar as células intestinais. E a suplementação de glutamina, utilizar alimentos ricos em glutamina, melhora sempre a capacidade do intestino de manter as células mais jovens, as células mais juntas e mais íntegras. Por isso que a glutamina é tão importante para a saúde intestinal, por causa das junções T, porque é a principal fonte de energia dessas células, e essas células, como eu falei, vivem muito pouco, apenas 4 dias, ou seja, de 4 em 4 dias, todas as células intestinais, que são milhares, se renovam e precisa de glutamina para sobreviver, para se energizar. Finalizando as explicações do porquê que a glutamina é tão importante para o músculo, que vocês viram, intestino, que vocês viram também, sistema de defesa, que vocês viram, já que o intestino saudável, o sistema de defesa fica saudável. E agora eu vou explicar o porquê que a glutamina é tão importante para a pele. E ela é importante para a pele pelo mesmo motivo que ela é importante para o sistema de defesa, já que a pele, os problemas de pele como coceira, dermatite, alergia e várias outras alterações são totalmente relacionados ao sistema de defesa. A gente cuidando do intestino pode ter certeza, a pele do seu pet ou vai melhorar ou vai reduzir esses sinais que tanto te incomoda, como a coceira. Agora que a gente finalizou sobre os motivos da glutamina atuar no sistema de defesa, pele, intestino e músculo, eu vou falar como que você usa a glutamina. Primeiro, você pode comprar a glutamina em loja de produtos naturais ou lojas de suplementos, ou seja, você compra a glutamina pronta. Ou então você pode manipular em biscoito, em cápsulas e outras apresentações. Mas para isso você vai precisar de um veterinário da sua confiança. E cães, eles têm que receber por volta de 0,25 gramas por quilo de peso de glutamina a cada 12 horas via oral. E gato é a mesma coisa. Em alguns casos, a gente usa 10 miligramas por quilo também de glutamina. Mas se você não quiser comprar glutamina em suplemento, você pode utilizar ela em forma de alimento. E os alimentos que são riquíssimos em glutamina seriam carnes, peixes, ovos, leguminosas e alguns vegetais. Alguns laticínios também são ricos em glutamina, como o leite, queijos e iogurte. Sobre as carnes, a carne bovina é rica em glutamina e peixes também, como eu falei. E alguns peixes que possuem boa quantidade de glutamina seria salmão, tilápia, arenque, anchova, linguado e o red dock. Os ovos seria qualquer ovo, pata, codorna, de galinha, avestruz ou qualquer outra espécie. E as leguminosas que possuem muita glutamina seria soja, grão de bico, lentilha e feijão. Mas lembrando que cães e gatos são carnívoros e eles não assimilam tão bem esses grãos. A digestão deles não é tão boa, mas é uma outra fonte de glutamina que a gente pode até oferecer para eles. Mas se oferecer, tem que deixar de molho. Todo grão tem que deixar de molho de 12 a 24 horas para demolhar, retirar fitato, que são antinutrientes, hidratar o grão e ficar até mais fácil de digerir e cozinhar. E os produtos de origem vegetal que possuem glutamina também seria arroz, milho, repolho, espinafre, ervilha e beterraba. Todos eles apresentam boa quantidade de glutamina e podem ser oferecidos para os animais. Lembrando que a assimilação dos pets é muito melhor de produtos de origem animal, como peixe, carne e ovos. E agora é hora da parte mais importante do vídeo, que são as ressalvas. Já que vocês viram que a glutamina é ultra importante,
Eu nem vou falar só ultra não, ela é ultra mega blaster importante, mas pode ser contraindicada. Primeira coisa que vocês têm que saber é que a glutamina ela também tem efeitos negativos, que são os efeitos colaterais. A glutamina pode causar prisão de ventre, ou seja, pode fazer seu pet ter dificuldade de fazer cocô. Ela pode gerar enjoo, dor abdominal e excesso de gases. E não é recomendado utilizar a glutamina, suplementar a glutamina em animais que estão esperando filhotinhos. E animais que usam remédios regulares, por exemplo, animal é diabético, animal tem problema de coração, animal tem problema de fígado, animal tem problema renal, principalmente problema renal em estágio terminal. A gente tem que consultar um veterinário antes de usar a glutamina, principalmente a glutamina quando a gente suplementa. Isso acontece porque a glutamina pode sim alterar a atuação dos remédios ou sobrecarregar dois órgãos, que seria o fígado e o rim, que já estão doentes em alguns animais. Por isso que vale a pena suplementar a glutamina, e às vezes nem precisa suplementar não, você dando os alimentos que eu falei, já vai ter muita glutamina e vai ter todos esses benefícios que eu falei ao longo desse vídeo. Mas toma cuidado se o seu pet se enquadra nessas ressalvas. E claro, sempre converse com o seu veterinário de confiança para ver se a glutamina pode ou não ser indicada para ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ele tenha ajudado vocês. E vocês tenham entendido a importância da glutamina e a importância de cuidar do intestino do seu animal. Já que é cuidando do intestino, muitas vezes, que vai melhorar esse quadro de vômito o tempo todo, diarreia o tempo todo, que não para, o pet faz cocô mole a vida toda, e também ele coça, tem dermatite, problema de pele, otite o tempo todo. A gente tem que cuidar do intestino. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço para todo mundo e um beijão.